Diante aqui do prédio da prefeitura, o City Hall de Vilnius, nós podemos então pensar um pouco a respeito da história da Lituânia, que durante muito tempo acabou sofrendo com a parte de povos ancestrais e a dominação dos cruzados, passado então pelo próprio domínio otomano. No século XIV, o processo de unificação por um casamento junto ao Reino Unido da Polônia, nós percebemos uma história de uma grande variedade cultural que perpassa e remonta séculos de existência. A cultura local acabou então convergindo com alguns elementos de outros povos e, obviamente, no século XIX, com um processo bastante sofrido do domínio junto ao expansionismo russo do século XIX e, obviamente, no desenvolvimento da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, um processo em que o próprio território da Lituânia acabou passando por uma fase bastante densa de sua história, uma vez que grande parte dos elementos de produção agrário, de produção junto à pecuária, eram levados principalmente para a capital do Império Russo. E aí nós podemos perceber que, em meio ao fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de formação, então, de um novo momento histórico, a Lituânia tentou ganhar, nos anos 50 e nos anos 60, um processo de fortalecimento da sua identidade nacional, que vai acabar por convergir especificamente somente nos anos 90 com o processo de independências desses territórios em meio aos países dos Bálticos. E aí a gente vai dar uma olhadinha pouquinho depois em mais elementos de como é que essa cultura aparece não só nos elementos arquitetônicos, históricos do próprio território, mas também no prato. Então, aqui vai mais um episódio de História no Prato. Bora dar uma conferida. Até logo! Snaudžia tamsus miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja. Galanda kirvius, kalavijus aštrius ir juodberį žirgą balnoja. Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies. Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies, padangėmis raitosi. Mas quer saber, isso é que é viver na selva, não é? E aqui o interessante, diante de mim, o antigo local que guardava um culto ancestral à divindade que, por muito tempo, da dominação da igreja, foi considerada pagã e até proibida. Então aqui, na igreja ortodoxa, nós podemos perceber o antigo centro de culto ao deus Ragutis, aquele deus que eu mencionei em relação à cerveja, à festividade. E aí a gente pode perceber o seguinte: de que maneira todos esses processos de conquista acabam envolvendo, de certa maneira, um local de sobreposição de uma cultura ancestral em relação à outra. Ou seja, agora nós temos aqui uma igreja ortodoxa construída num local em que antes era um lugar de adoração de deuses ancestrais. Vejam só de que maneira não só a própria culinária, mas os aspectos que envolvem a cultura têm essa rica gama de transformação e, claro, também de dominação. Igrejas
em cima de antigos locais de manifestações de outras religiões é extremamente comum, não só na Europa, na América, mas em todo lugar. E aí, de que maneira essas dominações acabam se manifestando no dia a dia de uma cidade? Bem-vindos a Vilnius. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Então, para mais um capítulo, agora a gente vai imergir na história da Lituânia. E aí a gente precisa lembrar alguns pontos. Lembrando que em grande parte do processo de ocupação da Rússia no território da Lituânia e no processo ao longo das guerras mundiais, o povo lituano acabou tendo de fornecer grande parte da sua produção agrária e da produção, enfim, de carnes, de vegetais para fora, para alimentar então um grande império. E aí aqui a seleção, pelo menos de entrada, a chamada cholodrig, uma sopa basicamente fria de composição de beterraba e de alguns vegetais, peixe, e o tradicional vem com um ovo. Falando de ovo, eu gosto de cozido Dentro. E aí isso faz lembrar os momentos de, eu diria que a era da fome dentro do território da própria Lituânia, e uma comida extremamente tradicional que nos faz recordar então esses momentos de sobrevivência. Ao lado a gente também pode ver aqui batata, que é um elemento novamente em episódios anteriores dos países bálticos, um elemento que foi introduzido no século XVIII para o XIX, já quando o território da Lituânia tinha sido anexado pela Rússia. Então vamos provar e depois eu volto a dizer o veredito. Bom, o prato é incrível, pelo menos eu gostei bastante. Você sente a presença da beterraba, aliás, o ovo estava picadinho dentro, então era o tradicional mesmo. Então você sente a presença dos vegetais, da beterraba, não muito proeminente, do peixe, do ovo, ou seja, é um sopão da sobrevivência. Numa época da era de fome, isso, claro que não é especificamente só dessa época, o prato remonta a outros períodos, porém, a gente tem que pensar que é exatamente um clássico que representa esse período de guerra, de sofrimento e sobrevivência. Outro elemento bastante importante é a cerveja. E aí, de novo, a gente tem que lembrar que, voltando um pouquinho para trás, no período medieval, depois da dominação dos cruzados, dos bizantinos, houve o processo de cristianização do próprio território. E os cultos anteriores, ancestrais, no território, politeístas, foram proibidos. E o deus Ragutis, que era o deus da cerveja, foi proibido. De mesma maneira, proibições foram feitas, e isso se refletiu na própria comida, com o processo de dominação da Rússia e depois do desenvolvimento da União Soviética. Por exemplo, em que comidas que têm uma memória cristã ou judaica também foram proibidas. E aí eu acho interessante, nessa parte do episódio, a gente tratar um pouco da comida dos mais humildes, exatamente pensando em que, não que a cerveja tenha sido proibida, mas de que os cultos politeístas, ditos pelo lado cristão, pagãos, foram proibidos. E comidas e festividades cristãs e judaicas depois no período do desenvolvimento da União Soviética. Então, aqui fazemos a nossa reverência à população mais humilde e dessa memória ancestral lituana, e a vocês um brinde e até a próxima parte do episódio. Porque você não pode deixar de lembrar que aqui tem história no prato. O cara é foda, patroa. Bom, na era da fome, e olha que eu tava com bastante fome,
a gente precisa lembrar talvez de um dos pratos típicos mais conhecidos, que são os chamados zeppelins ou capelins. Que basicamente aqui, vejam só, você tem aqui um bolão de batata com um creme azedo e esse daqui até mais caprichadinho aí, com bacon em cima. Gente, veja só, parece ser uma comida simples, mas na verdade é uma memória histórica. Por quê? Quando a gente fala a respeito da batata, o carboidrato, a base, aqui até um porco, então a proteína, e esse creme azedo, há uma época e um ditado em que se diz que depois da dominação russa, a Lituânia basicamente viveu de ossos, leite e batatas. Tá aqui no prato, né? Essa história de sobrevivência. Então nessa parte do episódio eu quis retratar muito mais essa comida dos humildes, dos sobreviventes, daqueles que sofreram com o processo de integração da Lituânia por outras localidades. Depois a gente pode até falar da comida mais nobre e dos doces, mas por hoje é só e saúde para vocês e depois vem o veredito do prato. Falou! Porque por aqui lembra sempre que tem história no prato. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Bom, veredito é incrível, o zeppelin, e dentro, eu havia me esquecido, tem como se fosse um recheio de carne de porco. E não dá para comparar. Eu poderia aqui fazer tipo comparações com coisas que no Brasil, de repente, são conhecidas, mas a comida é tradicional, né? Então eu não acho que existam comparações, mas é exatamente um prato completo, porque a gente tem de novo a batata, o creme azedo, né? Que lembra, claro que agora ele é mais assim, né? Bem feitinho e tal. Por quê? Era a parte do creme que acabava sobrando e talhava, e a galera colocava ali, entendeu? Para dar não uma liga, mas para dar uma passada, porque a própria batata, ela vira tipo um gummy, né? Ela vira assim uma pasta, sabe? Compactada, que lembra muito algo com a produção do nhoque, por exemplo, mas extremamente popular, tá? Porque são elementos que se tem nas menores propriedades. Então a própria batata, ali os vegetais, um animal que de repente era abatido e você misturava o básico ali da própria carne, então é excepcional. Só o doce que eu vou guardar para outra parte do episódio, porque eu estou procurando um específico e aí eu quero ver se eu encontro, né? Existem outros, mas eu quero esse em específico, tá bom? Então, mais uma história no prato, incrível, no território da Lituânia, em Vilnius, na capital, tá bom? Nos vemos na próxima e valeu pela sua atenção. E para encerrar, já direto do hotel, uma surpresa. O doce que eu estava procurando. Na verdade, ele é bem difícil de achar em tempos assim, vamos dizer, normais, se você quer uma preparação 100% caseira. O chamado bolo ragutis ou chacotis, ele é específico de festividades, de casamentos, e ele dá uma ideia de vida. Mas você pode achar ele em lojas específicas, né, de doces, enfim. E aí eu encontrei esta belezinha aqui, pelo menos para representar. Obviamente não é o feito, é um processo longo. O processo é difícil, os ingredientes são tranquilos, porque basicamente a gente tem ovo, você tem farinha, você tem creme, você tem a parte do açúcar, da baunilha, mas o processo que leva, vamos ver aqui, ó que bonitinho. Vamos abrir aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que legal. Olha. Parece uma árvore, né? Um tronco de uma árvore.
Os bolos maiores, eles são gigantes, mas em geral eles têm 3 níveis. E aí Chacotes nos lembra muito bem o deus Rugatis. Ragai, Rugatis, Rugolis, que a tradução significa chifres, horns, ou seja, essa parte aqui, né, que compõe o próprio bolo nessas camadas e que forma uma árvore. Então, Deus da festividade, lembra da cerveja, mas também que nos lembra a própria vida, né? E aí, fechando, né, com aquele vídeo falando a respeito da comida de sobrevivência dos mais humildes, aqui a gente tem uma comida de festividade, ou seja, que lembra a vida, né, a renovação. Enfim, olha, falar a respeito de história por meio da comida, sem sombra de dúvida, é encantador. Eu nunca aprendi tanto e nunca poderia imaginar de que pratos revelam tantas informações de memórias incríveis de um determinado povo. Então, vamos provar, porque não está no prato, está na embalagem, mas também esse pacote tem história. E essa história também está no nosso prato. Então, bora ver como é que parece aí. Tudo bem, um pouquinho aqui menos caseiro, mas está valendo. E aí a gente fecha pelo menos esse primeiro episódio aí com relação a essas informações, tá bom? Até daqui a pouquinho. Falou! Voltei aqui só para mostrar, depois de tirado da embalagem, o próprio bolo, que é feito em um rolo. Mas que porra é essa? Entendeu? Pontiagudo. E aí eles vão misturando essa massa e vão cozinhando levemente, tá? A estrutura como um todo. E aí, de vez em quando, eles dão umas giradas assim, mais rápidas, mais intensas, para promover esses espinhos, esses galhos, esses horns, né? Que aí lembra aquele deus, tá certo? Aí eu vou provar e depois eu volto. Falou! Olá, voltando! Então, uma massinha, claro, pelos próprios elementos, é algo de se esperar, né? É uma massinha, tem até aqui um pedacinho, claro que eu não comi ele inteiro, porque, enfim... então você tem aqui uma massinha, é que não dá para focalizar tão bem, né? É uma massinha de bolacha, parece um bolachão, né? Claro que, gente, essa produção, quando ali feita para festividade e tal, ela acaba tendo um comportamento muito mais fresco, tal qual um bolo, não é mesmo? Mas mesmo se não tivesse essa consistência mais rígida, seria uma massa de bolo tradicional, né? E aí, enfim, é muito mais pelo aspecto histórico do que pelo sabor em si, que lembra, obviamente, já alguns elementos que a gente falou bastante, o básico, né, de uma dieta antiga, a farinha a partir dos grãos, o leite, os ovos, e o açúcar, né, que inicialmente poderia ser tirado, não nesse caso do bolo, né, que aqui seria o açúcar mesmo produzido e vindo de outra região, certo? Então é isso. Por hoje é só e até mais História no Prato.